Para realizar este desafio, foi necessário, primeiramente, entender o funcionamento dos blocos parametrizados. Para adicionar novos in e outs, é preciso somente adicionar a variável desejada, que são essas que estão aqui, embaixo de var, abaixo dos locais especificados como var input, que é esse daqui, e var output, que é esse daqui. Depois de fazer isso, a gente tem que dar um update nos parâmetros do bloco. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu quero que essas variáveis foram criadas quando eu adicionei elas aqui. Então, input, eu vou adicionar esses aqui. E output, eu tenho que apagar elas aqui, porque senão vou dar um problema. E output eu vou utilizar essas aqui. Pronto. Agora é só chegar aqui e dar um update parâmetros, que a gente vai ter a resposta. E aqui eu vou colocar os valores de entrada no PLC que estão associados a cada fim de curso desse e a esses estágios subindo e descendo. Para determinar as falhas, eu utilizei as entradas do CLP que já recebem o sinal determinando a subida ou a descida do misturador, que são esses sinais E4.4 e 4.5. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Caso o elevador esteja subindo e de repente ele pare de subir, ou seja, ocorra uma borda de descida, que vai dizer parou, ele não está mais subindo, e o disjuntor estiver desarmado, o que vai fazer com que a entrada fique embaixo, teremos uma falha de subida. A mesma coisa vai acontecer para a falha de descida. Para fazer o sistema que evita que hajam colisões, eu utilizei as entradas do CLP que já recebem o sinal determinando o fim de curso da subida e da descida, e 5.3 e 5.2. E os sinais, e além disso eu utilizei esses sinais de falha, que foi o que eu expliquei a vocês anteriormente. Eu os coloquei em forma de contatores normalmente fechados no circuito de comando direto e reverso, respectivamente. Assim, caso algum destes seja ativado, o motor não irá mais se movimentar, seja o movimento diretamente ou reversamente. Então, se eu estiver no giro direto ativado, clicar lá no botão, ou estiver automático, e o fim de curso ter terminado de subir, ou se tiver uma falha descendo, tiver uma falha subindo, não vai acontecer nada. A mesma coisa vai ser aqui, no comando reverso. Vamos lá. Já na programação, tem dado que o giro direto vai ser dado por I9.3 e o giro reverso por I9.4. São esses sobe e desce aqui. Quando eu der o sobe, no caso ele já está com o fim de curso que está em cima, certo? Quando eu clicar em descer, o giro reverso vai ser ativado até que ele foi para o fim de curso desceu. Então, essa tag aqui está funcionando. A mesma coisa quando eu clico em subir, a gente vê que esse elevador subindo ele começa a ficar ativo. Quando eu clico em descer, a mesma coisa. Agora vamos fazer o desafio, o defeito do problema número 7, para poder a gente mostrar que a falha também vai aparecer aqui, certo? O problema dele é exatamente no sensor de fim de curso de subida. Então, vamos ver o que acontece. Eu primeiro vou descer e agora eu vou subir. Exatamente. Eu dei uma sobrecarga aqui, o motor não aguentou mais e ele deu uma falha. Ou seja, a falha foi na subida. Então, quando alguém for corrigir o problema, ele já sabe mais ou menos para onde ir, de maneira mais fácil.